O assunto é de extrema seriedade e aí eu chamo a sua atenção. Quem vai aparecer na sua tela é o Anderson Rodrigo Lugon de Souza, 47 anos. Trabalhador, corretor de imóveis. No dia 4 de março de 2023, ele saiu de madrugada na região central da nossa capital. Estava num bar com amigos quando começou uma discussão. Gente, o que ele não esperava é que seria assassinado. Tiro a queima-roupa. Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que os tiros são disparados. A novidade desse caso, 2 anos depois, é que vai ser realizada na 5ª Vara Criminal do Fórum Gumecim do Bessa uma audiência do caso. Lucas Moura tem os detalhes desse assunto. Lucas, como é que está essa família 2 anos depois desse crime? O atirador está preso? Como é que foi, de fato, essa discussão no bar? Muitas dúvidas, né? Boa noite. E nós vamos tentar esclarecer, Mariana, mais uma vez boa noite, pelo menos a maior parte dessas dúvidas para que a gente possa, inclusive, relembrar o caso a todos que estão nos acompanhando. Você fala, Mariana, sobre essa audiência e não é uma audiência qualquer. Nós teremos na segunda-feira a realização do júri do caso. Portanto, na segunda-feira, caso o júri termine no seu primeiro dia, mas pelo menos a partir da segunda-feira nós teremos já a decisão a respeito do destino desse réu que está sendo julgado pela morte de um homem que era muito amado e muito querido. Você me perguntou sobre como é que está a família em relação a tudo isso. Eu estou aqui com a dona Roberta, ela está ao meu lado. A dona Roberta, ela é viúva do Anderson, vai conversar conosco já já. E eu quero até agradecer desde já, dona Roberta, por a senhora estar aqui conosco, mesmo em um momento que eu sei que não é fácil, eu sei que é bastante complicado. Eu vou conversar já já com a senhora, vou pedir só um pouquinho de paciência para antes ouvir as advogadas que representam os interesses da família, são advogadas da assistência de acusação dessa história. Vou conversar aqui com a Bárbara Alves, também com a Priscila Mendes, advogadas do caso, que atuam, repito, como assistentes de acusação do lado da família da vítima. Bárbara, começo conversando contigo. Mariana fez até um questionamento há pouco no estúdio, perguntando a respeito das circunstâncias do crime. Foi um crime muito horrendo, né? Ele estava de costas, tentando sair do bar quando foi atingido pelas costas. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos os telespectadores. Então, foi uma situação justamente, um homicídio qualificado, justamente por esse motivo fútil. Ele ia sair emboscada, né? Porque ele estava andando do bar e o réu foi andando atrás dele e cometeu esse ato de forma brusca, que a gente acredita que tenha sido uma pedra. A gente não conseguiu identificar o objeto, mas que foi um objeto contundente, que atingiu ele pelas costas. E aí ele já teria, naquele momento, houve uma discussão no bar, né? Começa aí uma discussão que aconteceu no bar. O Anderson, ele paga a conta dele. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrija, por favor. O Anderson paga a conta dele, ele decide sair do bar e no momento em que ele está saindo a caminho do que seria um motorista de aplicativo, que ele tomaria para ir para casa, ele é atingido pelas costas. Mas não bastou o primeiro golpe nas costas e a queda dele no chão. Outros golpes vieram também. Exatamente. Outra qualificadora, né? O meio cruel, porque ele já estava no chão, ele já estava sem defesa, né? Impossibilitado de se defender e mesmo assim levou vários outros golpes. Então, assim, foi uma situação extremamente delicada, cruel, e até agora o réu se encontra custodiado. Ele continua preso, então? Sim, isso. Na época foi decretada preventiva e ele continua preso? Isso, ainda está. Perfeito. E aí dentro desse contexto, para eu ouvir a doutora Priscila, só para deixar claro aqui, ainda com você, rapidamente, além do crime de homicídio qualificado, ele responderá no júri também pelo crime de fraude processual? Exatamente, fraude processual, porque no instante que aconteceu tudo, ele ainda levou o celular da vítima e quando ele foi intimado pela DHPP, né, pela questão para ele ir à delegacia, ele vendeu a moto que ele estava. Ou seja, ele tentou de alguma forma esconder ali provas que o ligariam ao crime. Deixa eu conversar com a doutora Priscila também, pedir para vocês duas trocarem de lugar. Priscila, falar um pouquinho sobre essa história, porque então ele tentou
fraudar o processo. Por conta disso, o crime também de fraude processual. Mas ele não logrou êxito, né? Vai responder pelos 2 crimes. Exatamente. Boa noite, Mariana. Boa noite, Lucas e todos os ouvintes. Como a doutora Bárbara acabou de falar, foi realmente um crime bárbaro e que não teve um motivo, uma motivação que trouxesse aquele resultado. Nós ficamos abismados ao acompanhar a doutora Bárbara mais incisiva no inquérito, quando observamos como toda a cena aconteceu. E acreditem, o que nos salvou foi saber que ele tinha conseguido localizar pelas câmeras de segurança que ele recolheu o telefone da vítima. E esse telefone, por acompanhamento da família da vítima no GPS que tinha, encontrou que estava na casa dele. E por conversas que depois que a perícia foi feita, aonde acreditem, ele fala só, em uma das conversas de provas que nós temos, o processo ele é público, Lucas, que ele fala assim, para um colega, foi só um homicídio. Só um homicídio? Eis a frase que ele usa assim como termo, foi só, como se fosse só mais um. Só mais um. E sem nenhum motivo que, de fato, elevasse, não há motivo, nós sabemos que não há justificativa, mas para uma barbaridade tamanha, porque ele não se conformou só em matar. Ele teve que ir lá e torturar, ainda terminar de matar o rapaz e querer, de alguma forma, ver agonizando. Então foi uma morte muito trágica. Ele não se conformou em jogar um elemento em que pudesse alvejar ele por costa, de costa, melhor dizendo, que ele caiu, ele de bruço, e ainda se foi em cima e começou, ainda deu continuidade, não se dando como satisfeito. E daí nós perguntamos, qual a motivação disso? E que se tivesse motivação? Que só tivesse motivação, não há, nós sabemos que não há justificativa legal para retirar a vida de alguém, ainda mais de um meio tão cruel como foi. Perfeito, vou agradecer a presença, a participação de vocês, conversar um pouco agora com a dona Roberta, como eu falei no início, porque, dona Roberta, diante dos fatos aqui, são fatos muito duros e dolorosos, são fatos que, no sentido negativo, impressionam a todos, e eu imagino que o clamor de vocês é por justiça. A senhora tem uma filha, o seu ex-companheiro, além da filha que tinha com a senhora, tinha também uma outra filha, hoje maior de idade. Enfim, é uma família que está arrasada, né? Isso, boa noite. Boa noite, obrigada aqui pela oportunidade. Sim, foi uma família que foi destroçada, né? Porque não morreu, não foi morto, melhor dizendo, não foi só um Anderson, foi um Anderson em várias versões. O Anderson esposo, o Anderson pai, o Anderson corretor de imóveis, muito querido e amado por todos os seus colegas, né, pessoal do cartório, dos bancos, colegas de profissão. O Anderson cidadão, uma pessoa correta, de bem, que na minha concepção não existe motivo que justifique tamanha crueldade. Porque um homem de 1,90 m para ser derrubado daquela forma, só realmente com muita covardia fazendo pelas costas, não deu a ele a menor chance de defesa. Então hoje, Lucas, eu me encontro com uma criança atípica, que nossa filha é atípica, já tinha tratamento, terapia antes, e que foi intensificado e hoje é direcionado essas terapias, esse tratamento do transtorno dela para o luto. Uma criança que eu convivo há 2 anos e 3 meses, que era extremamente apegada a esse pai amoroso e que fala todos os dias, chora, sonha, mamãe, quando é que o papai volta? Cadê ele? Traga ele de volta. Então, eu não sofro só o meu luto, não. Eu sofro luto pela minha filha, que ainda não tem idade nem entendimento, pela família dele, o pai, que já é uma pessoa de bastante idade, as irmãs, que eu estou aqui representando, que ele era de fora. E fica aqui o meu clamor à sociedade, aos colegas corretores, que se façam presente nesse julgamento. Ele era corretor de imóveis, a senhora também, né? Correto, corretor de imóveis. Eu iniciei anos anteriores, né? E ele depois adentrou na mesma profissão que eu. Inclusive, à época, o Cresce se manifestou, né? Falando do homem honrado e profissional honrado que ele era. Isso mesmo, Lucas. Também meu agradecimento ao Cresce pelo apoio emocional, a mim pelo apoio jurídico, vamos dizer assim, de estar à disposição e pedindo justiça, porque ele era muito conhecido, uma pessoa bem idônea, que tinha muito amizade, fácil lidar com ele nos cartórios, nos bancos, com os próprios clientes. Eu recebi diversas mensagens dos clientes dele que estavam em atendimento na época, dizendo que não acreditava que tinha sido ele e que sentia muito, né? Então isso nos mexe, porque ele não foi, como eu digo, não foi só um pai e um esposo que foi tirado, foi um cidadão e um trabalhador.
Perfeito, eu vou agradecer a presença e a participação da senhora. A gente deseja que na próxima segunda-feira efetivamente a justiça seja feita, é isso que a gente espera sempre, e que de alguma forma esta família, aqui representada pela dona Roberta, possa ter para um pouco mais de alívio, não para curar a ferida, mas para ajudar talvez ela a cicatrizar um pouco mais a sensação de que de fato a justiça foi feita. Volto com você, Mariana. Muito obrigada, viu, Lucas, pelas informações.